aula do curso. A última aula vai ser dada pelo Marvin, tá? Que foi meu ex-aluno da UNB e que agora é professor na Universidade Bucknell, nos Estados Unidos. Tá? Ele foi meu coautor naquela versão final do modelo novo desenvolvimentista, que acabou publicado no Structural Change Economic Dynamics no final do ano 2020. Tá? Então, bom, mas a gente ainda está apresentando, né, o modelo publicado como working paper na Post-Keynesian Economic Society, né, que eu escrevi com a minha esposa, Kalinka Martins da Silva, que também é professora do Instituto Federal de Goiás. Né. Nós tínhamos visto na aula passada, né, coisas mais conceituais, etc., inclusive com alguns dados para a economia brasileira, né? Mas hoje nós vamos apresentar o modelo mesmo, né? O modelo matemático, né? Que a gente pode dizer que é o modelo novo desenvolvimentista, né? Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela, tá? Ok, do slide, a apresentação de slides, do slide atual. Ok, pessoal. Bom, o modelo matemático novo desenvolvimentista é composto por esse sistema de equações. A equação 4, ela me diz, o E-chapéu é a taxa de variação da taxa de emprego. A taxa de emprego, E, é definida como a razão entre o número de trabalhadores empregados e a força de trabalho total. Tá? Então, a taxa de variação, ou a variação da taxa de emprego, né, é igual à diferença entre a taxa de crescimento do produto, a taxa de crescimento da produtividade do trabalho e a taxa de crescimento da força de trabalho. Eu estou supondo que a força de trabalho cresce uma taxa constante exógena N, tá? GY minúsculo é a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, tá? E GY maiúsculo é a taxa de crescimento do produto. Bom, equação 2 é uma derivação da função de progresso técnico do Caldor. Tá? No fundo, eu estou supondo aqui que a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, ela depende de um coeficiente, tem um termo autônomo, alfa zero, tá? E ela é alfa zero mais beta zero gama, que multiplica o próprio crescimento da produtividade. Tá? Então, quando a gente resolve para o crescimento da produtividade, eu chego na equação 2, onde a taxa de crescimento da produtividade é igual a alfa zero, que é o componente autônomo da função de progresso técnico, 1 menos beta zero, que multiplica gama. Quem é gama? Gama é a participação da indústria de transformação no PIB. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o coeficiente de Caldor-Verdurne na função de progresso técnico, tá? Ele depende da participação da indústria de transformação no PIB, por uma razão muito simples. Aqui a ideia é que, como a indústria é o setor de atividade econômica no qual prevalecem os retornos crescentes de escala, tá? Então, quanto maior for o tamanho, né, do setor industrial relativamente à economia, quer dizer, maior vai ser o coeficiente Caldor-Verdun de indução de progresso técnico. Então, vocês podem ver aqui claramente na equação 2, que se aumentar o gama, né, se aumentar a participação da indústria de transformação no PIB, eu aumento a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Tá? Ok. A equação 13, né, é a taxa de crescimento do produto. Como eu falei para vocês, nós estamos assumindo, né, a teoria pós-keynesiana ou caldoriana do crescimento puxado pela demanda, tá? Então, no caso, pela demanda autônoma.
quais são os componentes da demanda autônoma? São dois: os gastos do governo, cuja taxa de crescimento é G subscrito G, e as exportações, cuja taxa de crescimento é G subscrito X. Alfa é a participação dos gastos no governo na demanda autônoma, né? 1 menos alfa é a participação das exportações na demanda autônoma, que a demanda autônoma só é composta por exportações e gasto do governo. Então, se alfa é a participação dos gastos do governo, 1 menos alfa é a participação das exportações. Agora, tem um terceiro elemento aí, né, que não está, a princípio, não é demanda autônoma, na verdade é demanda induzida. Tá? O H é a taxa de investimento, que é o investimento dividido pelo PIB. Tá? O H ponto é a variação da taxa de investimento. E o sigma é o supermultiplicador, tá? Que está definido no texto. Tá? Mas qual é a diferença do multiplicador keynesiano para o supermultiplicador Harold Hicks? Tá? A diferença é que, no caso do supermultiplicador, você considera que não só o consumo é induzido pela renda, mas o investimento é induzido pela renda. Tá? Então, fora do steady state, ou seja, se a economia não estiver em steady state, né, então a taxa de investimento vai estar aumentando, e isso, obviamente, na medida que o investimento também é um componente da demanda, isso gera um crescimento do produto. Em steady state, né, esse H ponto vai ser igual a zero. Então, ele vai sumir, e aí a taxa de crescimento do produto vai ser determinada apenas pelos componentes da demanda autônoma. Tá? Mas, enfim, fora do steady state, né, eu tenho que assumir que a taxa de investimento se ajusta, né, como nós vemos na equação 17. Né? O que é que me diz a equação 17? Ela me dá a dinâmica da taxa de investimento. Ela está dizendo que a taxa de investimento se ajusta em função da diferença entre o grau de utilização da capacidade produtiva e o grau normal de utilização da capacidade. Ou seja, quando as empresas estão operando com um nível de utilização da capacidade maior do que o normal, o que elas vão fazer? Bom, se elas estão operando com um grau de utilização maior do que o normal, isso significa que elas estão operando com menos capacidade ociosa do que gostariam. Bom, se elas estão operando com menos capacidade ociosa do que gostariam, então elas vão responder a essa situação aumentando o investimento. Então, a taxa de investimento aumenta. Tá? É por isso, então, que na equação 13, né, eu tenho que levar em conta esse elemento transitório da demanda, tá? Que é justamente enquanto a economia não alcançar o seu equilíbrio de longo prazo, ou seja, que é uma situação na qual o grau de utilização da capacidade produtiva é igual ao normal, a taxa de investimento vai estar variando, e isso, obviamente, tem impacto na demanda agregada. Tá? Bom, a equação 16 me dá a dinâmica do grau de utilização da capacidade produtiva. Ora, o grau de utilização da capacidade produtiva vai depender, a variação dele vai depender da diferença entre a taxa de crescimento do produto, que é determinada pela equação 13, e a taxa de crescimento do estoque de capital, que é determinado pelo último termo dessa equação 16. A taxa de crescimento do estoque de capital vai ser H, que é a taxa de investimento, dividido por V, que é a relação capital-produto, vezes o grau de utilização da capacidade produtiva. Tá? Aqui, por simplicidade, para não complicar o modelo mais do que o necessário, eu estou supondo que a taxa de depreciação do estoque de capital é igual a zero. Tá? Então, a equação 16 me dá o grau, a variação do grau de utilização da capacidade produtiva. Bom, a equação 17 a gente já explicou, né? Que me dá a dinâmica da taxa de investimento. Agora, a equação 18 me dá a dinâmica do alfa. Quem é o alfa? O alfa é a composição, desculpe, a participação dos gastos do governo na demanda autônoma. Bom, esse alfa, o alfa ponto vai ser igual a alfa vezes 1 menos alfa, que multiplica a diferença entre a taxa de crescimento dos gastos do governo e a taxa de crescimento das exportações. Isso significa que,
se os gastos do governo estiverem crescendo uma taxa maior do que as exportações, o alfa vai aumentar ao longo do tempo. Ele vai convergir para 1, né? Se os gastos do governo crescem mais do que as exportações, então a participação dos gastos do governo na demanda autônoma vai tender a 100%. Por outro lado, se a taxa de crescimento dos gastos do governo for menor do que a taxa de crescimento das exportações, então a participação dos gastos do governo na demanda autônoma vai cair ao longo do tempo até chegar em zero. Né? É isso que a equação 18 está nos mostrando. Tá? Então, até aqui, assim, não tem muito de novo desenvolvimentismo ou da macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Tá? Quer dizer, a equação 2, na verdade, a equação 2, a 13, a 16 e a 17 é basicamente a teoria pós-keynesiana. Tá? A equação 2 é uma formalização da função de progresso técnico do Caldor. Né? A equação 13 é a teoria do crescimento puxado pela demanda. A equação 16 é só uma dinâmica contábil, né? Ou seja, que o grau de utilização da capacidade varia dependendo da diferença entre a taxa de crescimento do produto e a taxa de crescimento do estoque de capital. A equação 17 é uma equação também keynesiana, ou seja, no sentido de que, no fundo, é o acelerador, né? Quer dizer, o que eu estou, na equação 17 que eu estou fazendo, é dizer que o investimento responde, né, à divergência entre o grau efetivo e o normal de utilização da capacidade produtiva. Né? E a equação 18 também é só uma equação dinâmica que explica a composição da demanda, a evolução da composição da demanda autônoma ao longo do tempo. Bom, a parte da macroeconomia estruturalista de desenvolvimento vem na sequência. É a equação 25. A equação 25 nos dá a dinâmica da participação da indústria de transformação ao longo do tempo. Tá? Ela, então, me diz que a participação da indústria de transformação depende da diferença entre a taxa de câmbio real e a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Tá? Então, quando a taxa de câmbio está subvalorizada, ou seja, está acima da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, a participação da indústria de transformação aumenta ao longo do tempo. Tá? E, na medida que eu tenho câmbio sobrevalorizado, ou seja, a taxa de câmbio abaixo do equilíbrio industrial, então, o que nós vamos ter, né, vai ser uma queda da participação da indústria de transformação ao longo do tempo. Então, a equação 25 é uma formalização, tá, da taxa do conceito de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Tá? Bom, e o impacto que isso tem sobre a evolução da estrutura produtiva ao longo do tempo. Tá? Então, quer dizer, quando eu tenho câmbio subvalorizado, a indústria aumenta a sua participação no PIB. Quando eu tenho câmbio sobrevalorizado, a indústria diminui a sua participação ao longo do PIB. Sua participação do PIB ao longo do tempo. Bom, a equação 26 é a equação de déficit em conta corrente, tá? Com proporção do PIB. Tá? Eu estou supondo uma equação bem simples. Eu estou dizendo que o déficit em conta corrente com proporção do PIB tem um componente autônomo D0, tá? E um componente induzido que depende da taxa de câmbio. Então, quando a taxa de câmbio ela se desvaloriza, eu vou reduzir o déficit em conta corrente. Né? Supondo aqui, eu estou supondo, obviamente, o atendimento da condição de Marshall-Lerner, tá? E nada de mais nisso. Tá? Bom, agora, vocês devem ter notado que eu coloquei uma barra em cima do D. A barra em cima do D significa que o formulador de política econômica tem uma meta de déficit em conta corrente com proporção do PIB. Aí vocês podem dizer, mas como assim meta de déficit em conta corrente com proporção do PIB? Porque nós estamos assumindo o modelo de crescimento com poupança externa, que nós já falamos várias vezes aqui. Ou seja, o formulador de política econômica, ele deseja
atrair poupança externa, né? Portanto, ele deseja, né, apreciar o câmbio, né? Porque, observem, na equação 26, né, se eu fizer o D barra igual a zero, o que eu encontro? Eu encontro a taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente, né? Lembra que a gente viu na literatura novo desenvolvimentista os dois conceitos de câmbio de equilíbrio? O câmbio de equilíbrio industrial, que no fundo vai ser a taxa de câmbio para a qual o gama chapéu é igual a zero, e a taxa de câmbio em equilíbrio de equilíbrio corrente, do balanço de pagamentos, que é o valor da taxa de câmbio para a qual o D barra é igual a zero. Tá? Então, eu tenho claramente aqui duas taxas de câmbio de equilíbrio, tá? Que é, assim, um aspecto essencial, né, do modelo novo desenvolvimentista. Né? A ideia de que em países, né, em que eu tenho a doença holandesa, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial ela é maior do que a taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente. Ou seja, eu tenho dois conceitos diferentes de taxa de câmbio de equilíbrio. Né? Bom, equação 30. Para que o balanço de pagamentos esteja em equilíbrio, né? Para que o balanço de pagamentos esteja em equilíbrio, o saldo da conta de transações correntes do balanço de pagamentos tem que ser igual ao saldo da conta de capitais do balanço de pagamentos com sinal trocado. Então, se o formulador de política econômica tem uma meta de déficit em conta corrente com proporção do PIB, né, ele tem que financiar esse déficit em conta corrente com proporção do PIB com o quê? Um superávit na conta de capitais. E como é que eu faço para atrair capitais? Bom, para atrair capitais, eu preciso aumentar a minha taxa de juros. É o que diz a equação 30. Então, a equação 30 diz que o déficit em conta corrente tem que ser igual ao superávit da conta de capitais, tá? Sendo que o superávit da conta de capitais, com proporção do PIB, eu tenho um termo constante, autônomo, CA0, mais um termo que depende do diferencial entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros internacional ajustada pelo prêmio de risco do país. Né? Ok? Então, essa é aí que a gente vê a ligação que nós tínhamos mencionado nas aulas passadas, né, entre o modelo de crescimento com poupança externa e os juros elevados. Ou seja, a partir do momento que o formulador de política econômica ele deseja atrair poupança externa, então, para que ele consiga materializar essa atração de poupança externa, ele tem que colocar tem que fazer com que a taxa de juros doméstica seja mais alta do que a taxa de juros de equilíbrio numa economia que tem conta de capitais aberta. Quer dizer, numa economia que tem a conta de capitais aberta, o juro de equilíbrio é igual ao juro internacional mais o prêmio de risco do país. Né? Então, se a taxa de juros estivesse no seu nível de equilíbrio, eu não conseguiria captar em capitais externos. Né? Eu teria talvez algum investimento externo direto, autônomo, né? Porque, no fundo, esse CA0 aí, ele está captando o investimento externo direto autônomo. Ou seja, que não depende do diferencial de juros. É um investimento produtivo mesmo. Né? Mas eu tenho uma parte, né, da entrada de capitais que é derivada do diferencial de juros. E é isso que a equação 30 está nos dizendo. Bom, a equação 36 me dá a participação dos lucros na renda. Né? A participação dos lucros na renda vai depender da taxa de markup. Né? Isso está a derivação disso está direitinha no artigo. Só que a taxa de markup, que é a margem que as empresas colocam, né, em cima do custo unitário do trabalho, né? A gente já viu isso lá atrás, né? no modelo de 2012. Né? Mas a taxa de markup ela é sensível às variações da taxa de câmbio. Né? Então, na medida que eu desvalorizo o câmbio, eu permito, né, um aumento do markup fixado pelas empresas domésticas. Por fim, a equação 41 é a minha equação de inflação. Né?
A inflação vai depender do conflito distributivo, que é o primeiro termo, tá? Em que π é a participação dos lucros na renda, e π estrela é a participação dos lucros na renda que é desejada pelos empresários. Tem um termo de inércia inflacionária, que é a inflação do período anterior, e o crescimento da produtividade. Quer dizer, na medida que eu acelero o crescimento da produtividade, tudo mais mantido constante, eu vou reduzir a taxa de inflação. Tudo bem aqui com a apresentação do modelo, pessoal? Alguma dúvida nessa parte? Tá claro? Tudo certo. Ok. Então, peraí. Opa. Então, vamos continuar. Bom, qual é a solução de steady state? O steady state exige que o E chapéu seja igual ao U ponto, que seja igual ao H ponto, que seja igual ao alfa ponto, que seja igual ao gama chapéu, que seja igual a zero, e que a inflação seja constante ao longo do tempo, ou seja, a inflação de hoje igual à inflação de ontem. Então, quando a gente impõe naquele sistema apresentado na lâmina anterior, né, essas condições, nós vamos chegar às seguintes equações. Né? Nós vamos chegar à equação 4A, né, que me diz que a taxa de crescimento das exportações é igual a alfa zero sobre 1 menos beta zero gama mais neta. A equação 20, que me diz que o grau de utilização da capacidade produtiva é igual ao grau normal de utilização da capacidade. A equação 21... Tem alguém tentando entrar, gente? É que eu ouvi uns barulhinhos. Não sei se alguém está tentando entrar na sala. Bom, vou chamar as pessoas de qualquer forma para que... Ok, vou voltar aqui ao compartilhamento. A equação 21, né, ela me diz qual é a taxa de investimento da economia. Olha que coisa interessante. Aliás, o delta, eu assumi que não... Desculpa, eu falei errado, disse que não tinha a taxa de depreciação do estoque de capital, mas tem, tá? Olha o que nos diz a equação 21. Que a taxa de investimento no equilíbrio de longo prazo é igual à soma da taxa de crescimento das exportações com a depreciação do estoque de capital, vezes a relação capital-produto, que é uma constante, dividido pelo grau normal de utilização da capacidade. Então, olha o que o modelo está nos dizendo sobre a natureza da função investimento. Né? Que o investimento é determinado pelo crescimento das exportações. Tá? Quer dizer, isso eu já tinha mencionado para vocês, que o modelo novo desenvolvimentista é um modelo export-led. Então, o que acontece? A taxa de crescimento das exportações é variável exógena. Tá? É demanda autônoma. Tá? Quando eu aumento a taxa de crescimento das exportações, tá, eu aumento a taxa de investimento. Ok? A participação da indústria de transformação no PIB vai estar sendo determinada na equação 4A, porque, olha só, na equação 4A, o N é uma variável exógena, o GX é uma variável exógena, o alfa zero é uma variável exógena e o beta zero é uma variável exógena. Então, olha só, na equação 4A, se eu aumentar a taxa de crescimento das exportações, tá, então eu vou ter que aumentar, né, o termo do lado esquerdo da igualdade. Para aumentar o termo do lado esquerdo da igualdade, o denominador do primeiro termo tem que aumentar. Desculpe, tem que diminuir. O denominador. Não, desculpe. O denominador tem que diminuir. Tá? Bom, mas para o denominador diminuir, o gama, que é a participação da indústria de transformação no PIB, tem que aumentar.
Então, o modelo é totalmente export-led, ou seja, se eu faço um aumento exógeno da taxa de crescimento das exportações, né, o que vai acontecer? Né? Eu aumento, né, a participação da indústria de transformação no PIB. A equação 19, né, nos dá uma condição de equilíbrio, porque o alfa, né, que é a participação dos gastos do governo na demanda autônoma, né, ele tem que ser constante em steady state. Para que ele seja constante em steady state, as exportações têm que ser igual, a taxa de crescimento dos gastos do governo tem que ser igual à taxa de crescimento das exportações. Bom, aí nós temos um problema. Se a taxa de crescimento dos gastos do governo for uma variável exógena, só por uma feliz coincidência que a equação 19 vai ser atendida. Então, a consistência do modelo exige que o governo ajuste a taxa de crescimento dos seus gastos à taxa de crescimento das exportações. Então, o ritmo de crescimento, se a gente fosse pensar qual é a política fiscal do modelo novo desenvolvimentista, política fiscal do modelo novo desenvolvimentista fazer com que a taxa de crescimento dos gastos do governo acompanhe, no longo prazo, a taxa de crescimento das exportações. Tá? Bom, a equação 24 me dá a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Tá? Ela aqui depende do G, que é o hiato tecnológico. Quer dizer, eu tinha mencionado para vocês na aula passada, né, que eu e o Bresser temos divergências sobre a definição de equilíbrio industrial. Para o Bresser, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é aquela que faz com que as indústrias que operam com tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivas no mercado internacional. Bom, a minha crítica a essa definição é de que nos países de renda média são muito poucas as empresas que operam na fronteira tecnológica. Ou seja, a realidade dos países em desenvolvimento é que as empresas desses países estão atrás da fronteira tecnológica. Né? Então, na minha definição de equilíbrio industrial, tenho que colocar, né, o hiato tecnológico. Né? O G é definido como nível de tecnologia da fronteira tecnológica relativamente ao nível de tecnologia do país. Tá? Então, se eu tenho hiato tecnológico, esse G vai ser maior do que 1. Tá? Okay? Se o país estiver operando na fronteira tecnológica, o G vai ser igual a 1. Bom, a taxa de câmbio, né, de equilíbrio, a taxa efetiva de câmbio, né, ou melhor, a taxa de câmbio de equilíbrio da conta de transações correntes do balanço de pagamentos vai ser dada pela equação 29. Então, nós temos aqui as duas taxas, ó, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial e a taxa de equilíbrio, né, compatível com o equilíbrio do... Não, minto. Na verdade, a equação 29 vai nos dar a taxa de câmbio, não a de equilíbrio. Ela vai nos dar a taxa de câmbio que é compatível com a meta de poupança externa definida pela autoridade monetária. Então, na verdade, esse Q é a taxa efetiva de câmbio. Né? Porque a taxa de câmbio de equilíbrio, se a gente voltar na lâmina anterior, né? Na lâmina anterior, olha só. Qual seria a taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente? Seria a taxa de câmbio para a qual o D barra é igual a 0. Então, só a gente fazer uma conta simples aqui, a taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente seria igual a D0 sobre D1. Tá? Então, na verdade, o que essa equação 29 está nos dizendo, ela está dando qual é o nível da taxa real de câmbio que vai prevalecer nessa economia, que vai ser D0 menos D barra sobre D1. Né? E a sobrevalorização cambial vai ser a diferença entre Q e QI. Esse Q vai ser muito mais baixo que o QI. Tá? Inclusive, no paper, a gente decompõe, né, o que é, qual é a parte da sobrevalorização cambial que decorre
da doença holandesa e qual é a parte da sobrevalorização cambial que decorre do modelo de crescimento com poupança externa. Bom, a equação 31 nos dá a taxa de juros de equilíbrio, ou a taxa de juros praticada nessa economia. Então, observe, a equação 31 está nos dizendo que a taxa de juros doméstica em steady state vai ser igual à taxa de juros internacional mais o prêmio país, o prêmio de risco país, mais um termo, né, que é positivo. Esse termo entre colchetes, né, porque eu estou supondo que o D barra é maior do que o componente autônomo da entrada de capitais externos, esse componente é o que me dá o diferencial de juros. Então, olha como é que o modelo de crescimento com poupança externa afeta, né, faz com que a taxa de juros fique maior do que a de equilíbrio. Tá? Bom, a equação 36, mais uma vez, é a equação da participação dos lucros na renda, a equação 42 é a equação da taxa de inflação. Bom, aí nós temos o chamado problema da sobredeterminação. O que é isso? Quais são as variáveis exógenas do modelo? As variáveis exógenas são N, que é a taxa de crescimento da população, Gx, que é a taxa de crescimento das exportações, o N, que é o grau normal de utilização da capacidade produtiva, V, que é a relação capital-produto, delta, que é a taxa de depreciação do estoque de capital, G, que é o hiato tecnológico, D barra, que é a meta de poupança externa, IF, que é a taxa de juros internacional, Rho, que é o prêmio de risco país, e Pi estrela, que é a participação dos lucros na renda desejada pelos empresários. Quais são as variáveis endógenas? Gama, que é a participação da indústria no PIB, U, que é o grau efetivo de utilização da capacidade produtiva, H, que é a participação, a taxa de investimento, GG, que é a taxa de crescimento dos gastos do governo, né, que eu já tinha mencionado para vocês que nesse modelo o GG tem que ser endógeno, Q, que é a taxa real de câmbio, que é a taxa de juros, Pi, que é a participação dos lucros na renda, e P chapéu, que é a taxa de inflação. Bom, então nós temos 8 variáveis endógenas para um sistema que tem 9 equações independentes. Ou seja, eu tenho mais equações do que incógnitas. Se eu tenho mais equações do que incógnitas, isso significa que o modelo está sobredeterminado. Ou seja, que tem uma variável desse modelo, tá, que está sendo determinada por 2 equações diferentes. Né? Evidentemente que essa variável é a taxa de câmbio. Por quê? Porque nós temos a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, né, e temos a taxa de câmbio que é compatível com a meta de poupança externa do governo. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista matemático, a gente tem uma sobredeterminação, mas do ponto de vista econômico, é que a gente está vendo que o modelo é inconsistente e que, portanto, eu não vou conseguir alcançar o steady state. Né? Então, vamos lá, vamos analisar a origem do problema da sobredeterminação. Né? O problema da sobredeterminação ocorre porque a taxa real de câmbio tem que desempenhar dois papéis diferentes no modelo. Qual é o primeiro papel? O primeiro papel é gerar um nível suficientemente grande de competitividade e preço, de maneira a compensar as firmas domésticas pela baixa competitividade e preço que elas têm devido ao hiato tecnológico. Né? Então, quer dizer, como as empresas, né, de um país de renda média, elas estão operando atrás do hiato tecnológico, atrás da fronteira tecnológica, então elas não conseguem, né, competir no exterior, né, em atributos extra-preço, tipo qualidade, intensidade tecnológica dos produtos, enfim. Só vocês pensarem num carro produzido na Alemanha e um carro produzido no Brasil. Né? São completamente diferentes. Né? Os carros alemães são muito melhores. Né?
Então, você não consegue competir extra preço, seja com qualidade ou tecnologia. Então, se você não consegue competir extra preço, a única maneira de competir é via preço. Ou seja, você precisa produzir a um custo mais baixo, né? De tal maneira poder vender a um preço mais baixo e ainda assim obter um lucro normal, né? Então, o nível de taxa de câmbio que desempenha esse papel na economia é a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Agora, o segundo papel que a taxa de câmbio desempenha nesse modelo é atrair capitais externos de forma a gerar o nível desejado de poupança externa pelos formuladores de política econômica. Então, a taxa de câmbio aqui tem que cumprir duas funções diferentes. Ela tem que compensar as empresas domésticas pela sua baixa competitividade extra-preço devido ao hiato tecnológico, ao mesmo tempo em que ela tem que atrair poupança externa, né, para atender a meta de poupança formulada pelos formuladores de política econômica. Bom, esse segundo papel exige que os formuladores de política econômica fixem a taxa de juros doméstica num nível mais alto do que aquele dado pela soma entre a taxa de juros internacional e o prêmio de risco país. Bom, o problema é que é impossível para a taxa de câmbio desempenhar ambos os papéis, a não ser numa feliz coincidência, né? Porque a existência da doença holandesa, né? Devido à existência da doença holandesa, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial geralmente vai gerar uma poupança externa negativa, ou seja, um superávit na conta de transações correntes do balanço de pagamentos. Justamente o oposto que é desejado pelos formuladores de política econômica, né? Então, a única solução possível para o problema da sobredeterminação seria tornar o D, que é o déficit em conta corrente com proporção do PIB, uma variável endógena, que aí você teria 9 variáveis endógenas, ao invés de 8. Né? O que exigiria que os formuladores de política econômica deixassem, né, o resultado da conta corrente do balanço de pagamentos assumir o valor compatível com o nível de equilíbrio industrial da taxa real de câmbio. Tá? Ok até aqui, pessoal? Eu tenho uma dúvida, mas do slide. Por que a gente não pode imaginar que a taxa de crescimento do produto, na verdade, teria que ser... no outro ainda. A taxa de crescimento do produto seria igual à taxa de crescimento das exportações, e aí o alfa ele tenderia a zero. Aí não precisaria dessa condição do crescimento do gasto do governo ser igual ao crescimento das exportações. Bom, você pode supor, né, que... Você está dizendo... Desculpe, repete a tua pergunta. Não, então, é porque quando eu penso em um modelo export-led, eu imagino que a taxa de crescimento do produto depende apenas, seja igual, na verdade, à taxa de crescimento das exportações, ou seja, significaria Sim. que o alfa... Mas, Luca, é o que a equação 4A está te dizendo. Que, na verdade, se você olhar a equação 4A, né, quando eu tenho a equação 4A, ali eu tenho a taxa de crescimento das exportações. Do lado esquerdo, eu tenho a taxa de crescimento da força de trabalho e a taxa de crescimento da produtividade. Então, isso aqui é a taxa natural de crescimento. Então, taxa natural de crescimento do produto. Eu estou te dizendo que a taxa natural de crescimento do produto é determinada pela taxa de crescimento das exportações. E qual é a variável que ajusta? É a participação da indústria de transformação no PIB. Ou seja, a taxa de crescimento das exportações determina a taxa natural de crescimento e a taxa natural de crescimento se ajusta à taxa de crescimento das exportações por intermédio de uma mudança estrutural na economia, que é por mudanças no gama. Entendeu? Porque, de fato, olha só, vamos voltar aqui no outro slide.
Olha a equação 18. Se eu fazer o GG igual a GX, o A ponto é igual a zero. Ele é constante. Determinado de alguma maneira. Tá? O modelo não determina o alfa. Tá? Ele não determina o valor de alfa. Ele está indeterminado. Tá? Mas com GG igual a GX, o que vai acontecer? Olha a equação 13. Né? Olha a equação 13. No steady state, o H ponto é zero, então esse terceiro termo aqui do lado direito some. Tá? Como o GX igual a GG, então é só você fazer a conta, o GY vai ser igual a alfa GX, mais 1 menos alfa GX. O alfa GX cancela com menos alfa GX, então GY igual a GX. Entendi. É só porque é meio contraintuitivo pensar que, na verdade, a taxa de crescimento do produto ela vai ser decomposta na prática entre a taxa de crescimento das exportações e dos gastos do governo. Ela vai, não no steady state, mas na dinâmica transitória, sim. Tá? Tá. Porque a princípio, você tem dois motores de demanda autônoma, que são os gastos do governo e as exportações. O que a gente vem falando o tempo todo nesse curso? De que, para um país, para uma pequena economia aberta que não possui moeda conversível, a fonte de crescimento da demanda autônoma tem que ser as exportações. Então, do ponto de vista matemático, o que você tem que fazer é transformar os gastos do governo numa demanda induzida, mas por opção de política econômica. O policymaker está ajustando, né, a taxa de crescimento dos gastos do governo ao ritmo de crescimento das exportações. Entendi, faz sentido. Tá? Obrigado. Nada, que isso. Bom, então, esse aqui é a origem do problema da sobredeterminação. E o que tem, qual é a relação disso com a armadilha da renda média? Quer dizer, a grande questão é como uma economia em desenvolvimento se atola, né, numa armadilha da renda média de acordo com a Escola Novo Desenvolvimentista. Bom, a experiência de muitos países latino-americanos entre 1970 e 1990 claramente demonstrou que a mudança no regime de política macroeconômica, que esses países passaram, né, por uma mudança no regime de política macroeconômica, com a adoção de alguma versão do modelo de crescimento com poupança externa. Então, o que nós temos entre 1970 e 1990 são os países latino-americanos abandonando o modelo de industrialização por substituição de importações liderada pelo Estado, né, para adotar o consenso de Washington, que, entre outras coisas, dizia que era importante para os países, né, em desenvolvimento atrair poupança externa, porque isso iria iria aumentar a taxa de poupança e, com isso, você ia aumentar o investimento e ia crescer mais. Né? Bom, no caso do Brasil, né, esse modelo de crescimento com poupança externa foi adotado depois de 1973, no contexto do Plano Nacional de Desenvolvimento, rápida atenuação de dívida externa, para quase 72 bilhões de dólares em 1981. Ou seja, um aumento de mais de 10 vezes em 10 anos. Né? Como todos nós sabemos, né, e para quem for fazer o meu curso de Economia do Brasil Contemporâneo no próximo semestre, a gente vai ver isso em detalhes, mas a evolução da dívida externa se mostrou claramente insustentável e resultou numa crise da dívida externa no início dos anos 80, a qual foi a causa imediata da redução do ritmo de crescimento da economia brasileira durante toda a década de 1980.
Agora, a adoção plena, né, do modelo de crescimento com poupança externa só foi possível, contudo, nos anos 90, depois da liberalização financeira ocorrida durante o governo Fernando Collor, o qual iniciou o processo de aumento da abertura da conta de capitais. Finalmente, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o modelo de crescimento com poupança externa foi convertido, né, em política oficial do governo, porque a implantação bem-sucedida do Plano Real para a estabilização da inflação deveu-se à introdução de uma âncora cambial, o que requeria que as taxas de juros domésticas fossem fixadas, ao gerar apreciação da taxa de câmbio. Uma vez que o modelo de crescimento com poupança externa é adotado, a taxa real de câmbio começa a se sobrevalorizar e, portanto, vai permanecer num equilíbrio, num nível, melhor dizendo, que é incompatível com o equilíbrio industrial. Né? Essa sobrevalorização da taxa de câmbio vai dar início a um processo de desindustrialização prematura e, portanto, a uma redução do ritmo de crescimento da produtividade do trabalho. Além disso, você vai ter efeitos sobre o lado da demanda da economia. A apreciação da taxa real de câmbio, combinada com a redução da participação da indústria de transformação no produto, né, vai aumentar tanto a propensão marginal a importar e, sob certas condições, irá reduzir o valor do supermultiplicador, que era o sigma, que a gente tinha visto lá na equação anterior. Então, para um dado nível de gastos autônomos, vai haver uma queda permanente do nível de produto real e, portanto, do nível de utilização da capacidade produtiva. Na medida que a capacidade produtiva fica abaixo do nível normal, então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma queda da taxa de investimento. A queda da taxa de investimento vai reduzir a taxa de crescimento do produto real, é só a gente olhar para a equação 13. Se a queda da taxa de crescimento do produto real for maior do que a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, então a taxa de emprego também vai começar a cair. O resultado combinado de todos esses efeitos vai ser estagnação do crescimento econômico, redução da acumulação de capital, desindustrialização, níveis crescentes de excesso de capacidade e desemprego crescente. Que em países como o Brasil, né, esse desemprego ele pode ser disfarçado, né? Esse desemprego ele se torna, na verdade, aquilo que o Guedes chamou, né, essa semana de os invisíveis. Quer dizer, o sujeito perde o emprego no setor formal e aí vai virar camelô, vai virar, enfim, dono de food truck, vai virar entregador de aplicativo, enfim. Né? A apreciação da taxa real de câmbio também vai ter um efeito de feedback, né, negativo sobre a taxa de crescimento das exportações, porque a elasticidade de renda das exportações vai ser reduzida como consequência da desindustrialização da economia. A redução da taxa de crescimento da demanda autônoma vai, então, reforçar a queda do nível de emprego e de utilização da capacidade. Então, o que nós temos aqui é a evolução no tempo, né, da taxa de emprego, do grau de utilização da capacidade produtiva, da taxa de investimento e da participação da indústria de transformação, após um choque, que é a sobrevalorização da taxa de câmbio, devido à adoção do modelo de crescimento com poupança externa. Então, essa é a trajetória de longo prazo, né, prevista pelo modelo. Bom, então, isso nos leva a um problema de economia política. Né? Quer dizer, nós vimos que o país que
cai, né, na armadilha da poupança externa devido na adoção do modelo, desculpa, país que cai na armadilha da renda média devido à adoção do modelo de crescimento com poupança externa, vai ter todos esses desdobramentos de longo prazo. Bom, como é que você sai da armadilha da renda média? É aí que entra a economia política, né? A economia política de você sair da armadilha da renda média exige uma forte desvalorização da taxa de câmbio e, portanto, uma redução dos salários reais no curto prazo. Uma vez que a taxa de câmbio tenha sido fixada num nível suficientemente superior ao nível de equilíbrio industrial, a participação da indústria de transformação vai começar a aumentar e o crescimento da produtividade vai se acelerar. Essa aceleração do crescimento da produtividade, por sua vez, vai permitir que os salários reais cresçam mais rapidamente, fazendo com que os trabalhadores recuperem as perdas de salário real decorridas, né, da desvalorização do câmbio em alguns anos. Bom, o problema da economia política é justamente convencer os trabalhadores e os demais atores políticos que os ganhos de longo prazo compensam as perdas de curto prazo. O problema é que a experiência brasileira nos últimos 10 anos mostra que isso pode ser uma tarefa impossível, né? E aqui a gente, mais uma vez, mostra o gráfico, eu já tinha mostrado anteriormente, mas a ideia, né, da Escola Novo Desenvolvimentista é que, de fato, quando você faz a desvalorização do câmbio, você tem uma redução do salário real em T0, né? Só que isso permite o início de uma mudança estrutural na economia, com reindustrialização. A reindustrialização vai permitir que a produtividade cresça mais rapidamente, então os salários vão crescer mais rapidamente do que cresceriam caso a desvalorização do câmbio não fosse feita, de tal maneira que, após uma dinâmica de transição, que a gente está colocando aí entre T0 e T1, né, ao final do período depois de T1, o salário real vai estar mais alto do que estaria caso a desvalorização não fosse efetuada, né? Então, quer dizer, não se trata, obviamente, de um programa contra os trabalhadores, pelo contrário, a ideia é justamente permitir salários reais mais altos no longo prazo, mas de forma sustentável, né? Você aumentar salário real com sobrevalorização do câmbio não é sustentável. É bom no curto prazo, todo mundo gosta, acha legal comprar bens que usam insumos importados por um preço mais baixo. O problema é que, junto com o benefício, vem o malefício. Os bons empregos são destruídos, né? E, com isso, você acaba prejudicando, né, os trabalhadores no longo prazo, né? Era isso, pessoal. Esse é o modelo, a estrutura do modelo novo desenvolvimentista, tá? Que eu fiz inicialmente com a minha esposa, Kalinka, né? Mas nós, na próxima aula, o Marvel vai apresentar a versão final, né, do modelo, aí com simulação em computador, enfim, vai ser mais elegante. Mas eu acho que essa versão do modelo é mais intuitiva, né? No sentido que mostra, de uma maneira bem clara, né, qual é o problema da armadilha da renda média, qual é o problema de economia política de você se livrar, né, da armadilha da renda média, né, e como é que você pode, enfim, superar esse problema. Talvez não possa. Então, agora estamos abertos aí para perguntas, questionamentos, que vocês quiserem perguntar. Professor, Sim. eu queria saber se eu posso participar como ouvinte também na próxima matéria que o senhor vai dar. Que é Macron? Pode. Não vai ter problema, não. Depois eu te adiciono. Tá bom, obrigada. E aí, pessoal?
Nosso silêncio, ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. Então, Professor, pelo menos para mim ficou perfeito. Agora eu estou entendendo bem mais a parte macroestrutural de desenvolvimento. O modelo ficou bem mais claro para mim. E parabenizo o senhor. E vamos ver também a próxima aula com o Marvin, né? isso. Como é que vai ser? Mas foi muito bacana. Eu só agradeço. Esse aí foi um esforço que eu fiz, quer dizer, houve uma mudança, imagino que vocês tenham percebido a mudança, né, do modelo original, né, que, lá de 2012, né, do Theoretical Framework for Structuralist Development Macroeconomics, e esse modelo. Quer dizer, eu avancei, né, na formalização do modelo, e você entender qual é exatamente o problema, como é que se articula a doença holandesa, modelo de crescimento com poupança externa, enfim. A ideia era justamente tornar todas essas ideias apresentáveis de uma maneira mais consistente e na linguagem que é usada pelos economistas, né, acadêmicos, que é a linguagem dos modelos. Né? Então, eu acho que foi... Assim, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Mas esse é um modelo que eu escrevi esse artigo em meados no segundo semestre de 2019. Aí eu apresentei em 2 conferências na Espanha, uma no País Basco, e na Universidade do País Basco, em Bilbao, e outra na Universidade de Castilla-La Mancha, em Albacete, né? E aí depois, aí eu me convenci que o modelo precisava também de uma simulação. Aí eu convidei o Marvio, e aí o Marvio fez algumas modificações na estrutura, quer dizer, que permitiram o modelo, ele ficou mais elegante, mas aí vocês vão ver que a matemática é bem mais complicada. Né? Mas, enfim, a estrutura é basicamente a mesma. Tá? Só que tem algumas mudanças que o Marvio vai introduzir, né? E aí ele vai, inclusive, analisar a estabilidade do modelo, aí faz a simulação, enfim. Também aí fica naquela forma de teorema, demonstração, teorema, demonstração, teorema, demonstração. Né? E aí análise de estabilidade, enfim, a matriz jacobiana, tá lindo. O modelo ficou, assim, como diria o meu amigo do Rio de Janeiro, Hamilton Tolosa, que já foi superintendente do IPEA, parece até ciência. Né? Então, realmente está bem elegante. Né? Mas essa versão eu particularmente gosto mais dela para fins didáticos. Professor, uma pergunta a mais. Se eu conheço alguém que poderia dar classe sobre essa questão desse modelo, com simulações, a parte matemática que eu fiz assim, me encanta. E eu e o Luciano Dias, a gente gosta muito, né? Troca muita ideia com essa questão da matemática, e a gente faz também o jacobiano, equilíbrio, o locus, né? O Júlio, que é professor, o Júlio Costa Santos, que é professor lá da Universidade Federal de Uberlândia, é especialista nisso. Né? Cara, o Marvel também sabe, né? Mas assim, o Júlio, particularmente, é muito bom. Tá? O problema é que a agenda dele é super, super complicada. Né? Vamos ver se para o segundo semestre, no âmbito do nosso grupo de pesquisa, eu peço para ele dar um curso, mini curso de simulação. Tá? Mas aí eu tenho que ver a agenda dele, né? Para o segundo semestre. Né? Eu sei que a agenda dele tá bem cheia. Excelente ideia, professor. Obrigadão, viu? Aliás, uma coisa, Stefano, você poderia até ver com ele qual é o curso que ele está dando lá na pós-graduação em Uberlândia. É uma possibilidade. Eu não sei agora qual é o curso que ele está dando, tá? Mas pergunta para o Júlio. É só pegar o e-mail dele lá no nosso site, aí pergunta para ele, qual é o curso que você está dando, porque eu queria aprender isso, tal. Que aí você participa como ouvinte do curso, só mais para aprender essa parte de simulação, que eu acho que é fundamental. Obrigado pela sugestão, professor. Vou entrar em contato com ele. Obrigado. E aí, pessoal? Bom, só relembrando, tá? O edital de notas da graduação já está no meu site. Eu estou precisando, eu já corrigi as provas todas, inclusive o pessoal da pós, só que eu ainda não posso divulgar as notas, porque algumas pessoas
não colocaram a matrícula, tá? Então, está faltando a matrícula do João Pedro, está faltando a matrícula da Kessia, está faltando a matrícula do Daniel Ribeiro, tá? Para que eu possa divulgar as notas, tá? E lembrando, para os alunos especiais que estão inscritos na disciplina, tá? Ou seja, tem lá, se inscreveram, né? Tem alguns aqui que são apenas ouvintes, tá? Mas os que estão inscritos, tá? Eu não recebi muitas provas, tá? Eu só recebi, acho que 5 ou 6 provas da pós-graduação. Então, quem fez a prova e não me mandou, e por alguma razão eu não recebi, me mande de novo pelo e-mail, mas manda rápido, tá? Porque senão eu vou ter que lançar nota 0. Tá? Ok? Tudo bem, pessoal? Oreiro, deixa eu Sim. te fazer uma pergunta. Diga. Você falou que faltou a minha matrícula. Eu te encaminho só o número da matrícula ou você quer que eu reenvie o arquivo lá com o número da matrícula? Não, só me envia o número da matrícula, não preciso mais nada. Tá. Só o número da matrícula. Certo. Nada mais. O João Pedro, ele tá no limbo, né? Porque ele ainda não está formalmente matriculado no mestrado, né? Mas ele foi aluno da graduação da UNB. Então, para ele, eu pedi que ele me mande a matrícula dele da graduação. Tá? Enfim. Porque é uma questão formal, gente, eu não posso lançar o edital de notas com nomes. Tá? Isso é regra da UNB. Então, isso eu realmente preciso... Né? Aliás, Stefano, também estou precisando do seu, viu? Eu tô querendo ver onde é que eu encontro o número, aí eu vou olhar certinho e mando pro senhor. Tá, e depois me manda pelo WhatsApp. Perfeito, obrigado. Ok, pessoal? Bom, se não temos mais dúvidas, tá? Então eu vou parar a gravação